Antes do fim da história, a maioria da população mundial será convertida a Cristo como resultado da proclamação do Evangelho. Cremos que a Bíblia ensina uma escatologia vitoriosa que nós chamamos de pós-milenismo. No entanto, por causa de tanta maldade presente no mundo, muitos cristãos acham que o pós-milenismo vive preso numa ilusão, porque ele cria expectativas exageradas em relação ao progresso do mundo. Mas a verdade é que o pós-milenismo não cria expectativas exageradas em relação ao futuro da história. A vitória do reino de Deus antes do retorno de Cristo é o ensino claro da palavra de Deus. E nesse vídeo nós veremos 3 fundamentos teológicos da escatologia vitoriosa. Então fica comigo até o final. O primeiro fundamento da escatologia vitoriosa é o propósito original de Deus em relação à criação. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, temos o registro da criação do universo no espaço de 6 dias. Depois de concluir a sua obra perfeita, Deus disse que tudo era muito bom. Embora o homem tenha sido criado para dominar a criação de Deus através do exercício do mandato cultural, a Bíblia diz que o universo foi criado por Deus para a glória do próprio Deus. De fato, pessoal, Deus ama profundamente a sua própria criação, porque o universo não é propriedade do homem, mas de Deus. O salmista disse no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Assim, o pós-milenista é convicto de que o objetivo de Deus é trazer a criação do universo de volta ao propósito original. E eu te pergunto, qual é o propósito original de Deus em relação à criação? O propósito de Deus é glorificar a si mesmo. Portanto, o otimismo e a esperança do pós-milenista não se baseia em sentimentos e expectativas infundadas, mas sim no propósito original da criação do universo. O segundo fundamento da escatologia vitoriosa é o poder soberano de Deus. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas de acordo com o beneplácito da sua vontade. Como cristãos, cremos que Deus controla toda a história por meio do seu decreto. O decreto de Deus determina o fim desde o princípio. A Bíblia também declara que a palavra de Deus não volta para ele vazia. E não importa se houver oposição de demônios, de homens ou de circunstâncias, nada pode frustrar aquilo que Deus determinou que acontecesse. Dessa forma, o pós-milenista não é governado pelos acontecimentos ruins da história, como as 2 guerras mundiais do século XX e a pandemia do Covid-19 no século XXI. É claro que reconhecemos que tudo isso foi péssimo para a humanidade, causando muita tristeza, sofrimento e dor. Todavia, essas foram fases ruins da história. Isso não significa, pessoal, que o futuro vai ser igual ou ainda pior. Muito pelo contrário, o futuro será marcado pelo avanço do Evangelho e pelo progresso do mundo. E quem vai garantir isso não são os pós-milenistas, mas o próprio Deus. O sucesso do Evangelho não depende do homem. O homem é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. O sucesso do Evangelho depende do poder do próprio Deus. E por fim, o terceiro fundamento teológico da escatologia vitoriosa são os recursos espirituais concedidos por Deus. A Igreja de Cristo recebeu todo o suprimento necessário para que o reino de Deus seja vitorioso aqui na terra. Por exemplo, a Bíblia revela que o Cristo ressurreto está conosco e foi Ele que ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações. A presença de Cristo com a Igreja é garantia de que a missão será alcançada com sucesso. A Bíblia também revela que, além da presença do Cristo ressurreto, temos também a presença do Espírito Santo, que habita espiritualmente em nossos corações. E sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A habitação do Espírito Santo em nós é resultado do novo nascimento. Além disso, o Espírito nos capacita para uma vida justa e agradável a Deus. E ele ainda abençoa o engajamento missionário da Igreja, conduzindo os homens à salvação. A salvação dos homens é algo que produz prazer em Deus. Afinal, Cristo foi enviado ao mundo para que o mundo fosse salvo através
através dele. A Bíblia também revela que nós temos nas mãos algo poderoso, o Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos não apenas o Evangelho da salvação, mas também a Palavra de Deus como um todo, que é poderosa o suficiente para destruir fortalezas, pretensões e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Além de todos esses recursos, nós temos ainda o recurso da oração. Por meio da oração, nós temos acesso a Deus em nome de Jesus. Através da oração, Deus nos capacita com o seu poder e realiza a sua vontade na história. E certamente, pessoal, a vontade de Deus é que o seu reino seja trazido à terra, porque Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, apesar de todos os recursos que temos à disposição, que garantem a vitória do reino de Deus, mesmo assim existe a oposição de Satanás. Todavia, a oposição dele não vai ter sucesso. Isso porque Satanás é um inimigo que foi derrotado no século I como resultado da primeira vinda de Cristo. A Bíblia diz que Cristo, por meio da sua morte, destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Dessa forma, quando a Igreja de Cristo resiste ao diabo, a única alternativa que lhe resta é fugir. Na sua primeira vinda, Cristo derrotou Satanás justamente para que o Evangelho triunfasse na terra e salvasse todas as nações. Temos um Salvador que garante a vitória do reino de Deus. Portanto, pessoal, já que Deus criou o mundo para a sua glória, e já que Ele governa esse mundo por sua onipotência e prepara o seu povo para vencer o inimigo, nós então perguntamos: se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa confiança repousa em Cristo, o príncipe dos reis da terra. Ele está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E o próprio Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o concedeu à Igreja. Sendo assim, a vitória do reino de Deus na terra é garantida pelo próprio Deus. Ele garantiu essa vitória concedendo os recursos necessários para a Igreja trabalhar. E quanto a nós, o que temos feito com esses recursos? De que maneira temos olhado para o futuro da história? Lembre-se de que servimos o Cristo vitorioso e poderoso, o que significa que a derrota dele é uma impossibilidade. Ele venceu, e portanto nós que estamos nele também venceremos.